Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães. Saudações, ouvinte. Neste ano de 2009 que se inicia, verificamos que há diversas comemorações de nascimento e morte de violonistas e compositores importantes da história do violão. Completa-se 170 anos da morte de Fernando Sor, 160 da morte de Dionísio Aguado. Se estivessem vivos, John Williams Duarte completaria 90 anos, Alexandre Lagoia e o nosso Paulinho Nogueira estariam completando 80 anos e Canhoto da Paraíba, que parece pairar dúvidas sobre seu ano de nascimento, estaria completando também 80 anos de vida. Joaquim Turina completa 60 anos de falecido e Léo Brauer, que está vivo, completa este ano 70 anos de idade. Mas o que parece chamar mais atenção mesmo são os 100 anos da morte de Francisco Tárrega, que de quebra vem junto com seu amigo Isaac Albéniz. Por esses e por outros personagens não citados aqui, 2009 está sendo considerado o ano do violão. Para abrir a série de programas deste tão importante ano, irei entrevistar um dos maiores nomes do violão no cenário internacional da atualidade. Nascido em 1961 na cidade de Congonhas, interior de Minas Gerais, ele tem dado ao violão uma sublime atenção, enriquecendo a história com sua sensibilidade e seu intelecto. Vivendo na Itália há quase 14 anos, esse mineiro vai nos contar sobre seu começo, seus trabalhos, seu amor à música e à vida e tudo mais pertinente a ele e ao violão. Eu tenho a honra de entrevistar o músico, violonista, professor, arranjador, editor, compositor, presidente de academia de violão, amante da vida e também de aviões, Marcos Vinícius. Marcos, além da honra de entrevistá-lo, quero que saiba que estou muito contente em ver um violonista brasileiro com tamanho prestígio na Europa e em outras partes do mundo, levando e mantendo o nome do nosso país no meio artístico mundial. Gostaria que você começasse nos falando do início de tudo, do momento em que você sentiu lá no fundo do seu coração que o violão seria o meio com o qual você realizaria sua vida profissional
e levaria amor, alegria, paz e emoção às pessoas de forma tão bonita, virtuosa e intensa. Thales, é um grande prazer poder falar com você, passar este tempo aqui no qual a gente fala de música, fala do amor pela música, da espiritualidade, e gostaria de dar-lhe os parabéns por este seu empenho, essa sua determinação em divulgar a arte violonística através de internet, através da rádio. Tenho certeza que é um trabalho muito empenhativo e torço para que você continue a dar essa alegria, não somente para nós que somos concertistas, violonistas, professores, músicos, mas também para todos aqueles que gostariam de se aproximar dessa arte maravilhosa. Bem, o meu começo foi muito particular, muito singular, muito romântico, eu direi. Veja bem, eu morava na cidade de Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais, e quando eu estudava, tinha exatamente 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, e como era uma cidade muito pequena, sem muitos problemas, sem muitos perigos, né? O que acontecia? Os meus colegas da escola passavam diante da minha casa, no qual a minha mãe me entregava a eles, quer dizer, me entregava ao grupo, e a gente caminhava rindo, contando histórias, né? Esperando o que aconteceria nas aulas, né? E a gente fazia este percurso até a escola. A mesma coisa acontecia quando a gente voltava, todos os meus amigos, a gente voltava junto. Pequenininhos ainda, vestido ainda com shortinho azul, camisa branca. Então, um desses dias, eu não estava no grupo. Todos passaram em frente da minha casa e minha mãe, que me esperava, não me viu. E olha que interessante. Eu não estando no grupo, a minha mãe fez o seguinte: ela fez o mesmo percurso que nós fazíamos para ir para a escola. E olha, ela me encontrou diante de uma loja, dentro de uma loja que nada tinha a ver com violão, com música. Vendia de tudo ali. Vendia passarinho, alpiste, ferramenta, escadas. Eu estou dando para você uma panorâmica do que se vendia ali. E bem, o que acontece? Só que nesta loja tinha um violão pendurado em uma das paredes. Quando eu vi, isso conta o senhor, o proprietário da loja, eu entrei e fiquei olhando para aquele violão quase 20 minutos, completamente extasiado, hipnotizado por aquele instrumento. E minha mãe me viu nessa loja e, por sorte, essa loja era de um proprietário que era muito amigo do meu papai, que era já morto na ocasião. Infelizmente, ele nos deixou com a idade de 36 anos, muito jovem. E esse proprietário disse à minha mãe: olha, Dona Celi, a minha querida mamãe, Dona Celi, esse menino está olhando para esse violão tem quase 20 minutos. Já falei com ele para ele voltar para casa, porque a sua mãe, a Dona Celi, ia ficar preocupada. Falei com ele, mas ele não se movia. Minha mãe, naquele dia, Thales, eu acredito que essa energia, essa coisa bonita que aconteceu, ela pôde perceber. E te confesso que ela não tinha condições para comprar aquele violão na época para mim. E naquele mesmo dia ela negociou um financiamento desse violão para mim. E eu acredito que eu tenho certeza, não é que eu acredito, eu tenho certeza que estamos falando aqui, e eu toco em tantos lugares, procuro levar alegria, paz, espiritualidade a todas as pessoas, como você mesmo diz, muito gentilmente diz na sua pergunta. Eu acredito que tudo isso acontece e está acontecendo, e aconteceu e acontecerá, porque ela naquele dia pôde comprar um violão para mim com todo o sacrifício do mundo, no qual eu agradeço muito a ela por ter visto e ter percebido a nível espiritual, a nível religioso, a nível energético, o quanto o violão seria importante para mim. Então esse foi o meu começo.
acabamos de escutar Esquercino Mexicano, de Manuel Maria Ponce, interpretado ao violão pelo nosso entrevistado Marcos Vinícius. Realmente, Marcos, uma história muito linda que mostra a importância da atitude de uma mãe no destino de seu filho. Uma coincidência agradável é que minha mãe chama-se Jocely e todos a conhecem como Celi. Bom, de Minas Gerais para a Itália, como foi essa trajetória? De Minas Gerais para a Itália. Bem, essa é uma história muito longa, eu vou tentar reduzir ao máximo, mas ser bem objetivo com você e com todos os ouvintes. Thales, eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditou muito naquilo que sempre desejou. Eu acredito que desejar algo, realizar um objetivo, necessita muita determinação. Mas, em primeiro lugar, é necessário acreditar naquilo que realmente você quer. Bem, eu era ainda muito jovem, era um menino ainda, eu tinha 12, 13 anos, e eu me lembro que, vendo os livros de história, via fotos do Colosseu, fotos do famoso na Catedral de San Pietro, né? em Roma, o Fórum Imperial. Eu falei, gente, mas como deve ser bonito isso e como deve ser lindo viver num lugar assim. Hoje eu tenho a certeza que naquele momento, quando eu disse essas palavras para mim, vendo essas fotos, peço desculpas às vezes se eu falar alguma palavra em italiano, porque eu penso em italiano, depois de quase 14 anos aqui. O que acontece? Eu desejei tanto que eu acho que naquele momento eu abri a estrada que eu queria seguir. E veja bem, eu sempre procurei divulgar o meu trabalho. Independente se estava tocando bem ou não, eu gostaria de levar a minha arte para as pessoas, tocar. Falei, gente, olha aqui como é o violão. Olha que lindo que é esse instrumento. Então, o que eu fazia? Eu batia a porta. Eu andava em todos os lugares, nas igrejas, nos colégios, gostaria tanto de tocar, sem receber nada. Somente pelo fato de tocar, pelo fato de estar diante das pessoas e tocar. Tanto é que o meu primeiro concerto eu fiz com 14 anos de idade, no colégio onde eu estudava. Veja bem, um dia passando próximo a uma universidade católica em Belo Horizonte, tinha um seminário se chama atualmente Seminário do Coração Eucarístico. Interessante que eu tinha muita atração, porque eu fiquei sabendo que ali eles realizavam alguns concertos, algumas palestras, e um dia eu resolvi realmente entrar e pedir a possibilidade ou a indicação de com quem deveria falar para promover o meu concerto ali. A pessoa que me respondeu disse, olha, você deve ligar e falar com Dom Pide Bernaredi, Padre Pide, muito conhecido em Belo Horizonte, porque foi também uma das importantes pessoas do movimento de comunhão e liberação. No dia seguinte, obviamente, eu liguei e consegui falar com ele, marquei uma entrevista, um encontro. Chegando lá, falei, olha, Padre Pide, me apresentei, eu gostaria de tocar. A primeira coisa que ele me falou foi o seguinte, olha, você pode tocar sim, não tem nenhum problema não, só que a gente não tem dinheiro para pagar não. Eu falei, olha, Padre Pide, eu quero somente tocar, Então tudo bem, fiz os programas em casa, confeccionei tudo direitinho, mandei um programa, fiz publicidade e chegou o dia do concerto. Logo depois, terminando o concerto, foi muito aplaudido, foi muito bom. O próprio Padre Pide chegou perto de mim e disse o seguinte: Ô Marcos, você sabe que o seu violão não é só para o Brasil, não, né? Na realidade, quando ele disse isso, eu falei, muito obrigado. E o que ele me disse logo depois? Ele perguntou assim, você gostaria de ir para a Itália estudar? Sabe, Thales, aquela coisa de perguntar a um macaco se ele quer banana? Exatamente a mesma coisa. E olha, eu preparei todo o material para ele enviou, e tive a minha primeira vinda à Europa e estudei
na famosa e na prestigiosa Academia Chigiana de Siena, onde Segovia ensinava. E naquele ano, 3 meses antes, ele veio a falecer. Não tive a oportunidade de tocar para ele, mas estudei com um aluno que era muito famoso, tanto é muito famoso, ele se chama Oscar Ghiglia, que atualmente é professor de violão da Academia Chigiana de Siena. Então foi esse esse passo, né? O primeiro passo que eu dei nessa longa caminhada e nessa longa estrada, que espero continuar a prosseguir. Escutamos de Nicanor Teixeira, Cateretê das Farinhas. Ao violão, Marcos Vinícius. Por favor, Marcos, fale um pouquinho dos seguintes CDs. Dedicatória, de 1997, My Hands, My Soul, do ano de 1999, Guitar Recital, de 2000 e Leyendas, do ano de 2001. Dedicatória foi meu primeiro CD. Como o segundo, My Hands, My Soul, todos eles foram produzidos por mim. Eu era quase que angustiante depois de um concerto, as pessoas pedirem você, mas você não tem um CD ainda? E na realidade, eu não digo que eu tenha demorado para fazer o primeiro CD. Eu acho que eu fiz o CD na hora certa. Hoje, por exemplo, Thales, veja, a gente recebe tantos CDs, né, também promocionais, ou os violonistas têm esse hábito, não? De, usando toda a tecnologia que tem hoje, de fazer CDs com muita facilidade. Mas eu penso que um CD ele tem que dar uma imagem completa de você. Por exemplo, toda a minha produção, os 2 primeiros eu fiz independente, com uma editora italiana, e depois do sucesso obtido por todos esses 2 primeiros CDs, a Discântica, que é a mais famosa, não digo casa discográfica, mas das casas menores, não? Das gravadoras menores que existem na Europa, ela é uma das mais importantes, tanto é que além nas suas lojas, por exemplo, quem vai comprar é Ricardo Chailly, Ricardo Muti, pianistas famosos, músicos, grandes nomes, não? Vão comprar edições, discos que somente ali conseguem encontrar.
Bem, uma das coisas que eu mais me preocupei é exatamente isso. No primeiro e no segundo CDs é de dar uma imagem não somente do meu lado profissional, do meu lado artístico, mas também a minha pessoa. Então eu procurei curar com muita atenção, tendo obviamente pessoas que me ajudaram, os quais eu agradeço até hoje, na parte gráfica. Tanto é que se você você observar o primeiro CD e o último que eu fiz, que depois a gente vai falar um pouquinho, que é o Viola Violar, que é exclusivamente dedicado ao Brasil, todos eles têm uma cura gráfica e uma cura de gravação muito grande. Eu paguei muito no início, paguei muito no segundo, mas eu tinha a certeza que Guitar Recital, que na realidade é uma collection dos dois primeiros, com algumas registrações a mais, algumas gravações a mais que eu fiz, todos eles seguem a mesma linha. Quer dizer, uma atenção com a gráfica, com o caráter do texto, sabe? Eu sempre fiz questão disso. Eu acho que, mesmo que você não seja uma pessoa com tantas condições financeiras em determinado momento, mas eu acredito que você pode sempre viajar em primeira classe. Isso depende muito de como você se sente, de como você vê você mesmo. E eu fazia questão de que tudo fosse da melhor forma possível. Então, o Guitar Recital, a Discântica comprou este master, os dois masters anteriores, e fizemos não digo uma regravação, mas uma reelaboração de todas as faixas, e com algumas gravações a mais. Depois eu gravei Leyendas, que faz é um CD um pouquinho mais intelectual, sempre com a mesma atenção e com a mesma cura. No ano de 2003 eu gravei um CD que se chama Encanto, e uma das críticas que eu mais recebi, gosto muito e falo sempre disso, que o CD Encanto do Marcos Unísio é verdadeiramente um encanto. Isso é muito gratificante, não? E o último foi este que eu fiz um ano e meio mais ou menos, e desse eu estou já preparando o próximo, mas este anterior eu dediquei exclusivamente ao Brasil. Toco somente música brasileira, mas todas elas elaboradas de uma forma bem clássica, sem perder, obviamente, esse lado brasileiro, esse lado quente, esse lado triste, esse lado alegre, enérgico que a nossa música nos dá. Escutamos Guajira Crioula, de Léo Brauer. Ao violão, o nosso entrevistado, Marcos Vinícius. Como professor, como você vê o ensino de violão na Itália?
tem alguma diferença de outros países? Queria que você aproveitasse também para nos falar da sua atividade como presidente da Academia de Violão Clássico de Milão. Bem, Thales, o ensino do violão na Itália, do meu ponto de vista, é muito bom. Eu não diria que é excelente, vamos dizer dessa forma. Obviamente, a Itália tem uma tradição muito grande, nós podemos nos recordar aqui de tantos autores italianos que, em qualquer modo, sistematizaram o estudo do violão, né? E como também na Espanha, por exemplo, tem a escola de Tárrega, depois teve a escola de Sor, mas na realidade quando se diz escola de um maestro ou de outro maestro, na realidade eu acredito que tudo é muito ligado à forma como vem impostado os exercícios, a posição das mãos, a forma de tocar no modo geral. E eu penso que hoje, através de alguns anos para cá, com essa grande capacidade que nós temos hoje da troca de informações, a tecnologia, eu acredito que dar um estereótipo é muito difícil. Eu acredito que hoje isso não existe mais. Obviamente, cada escola ou cada professor, vamos dizer assim, pode seguir, por exemplo, um estudo, um livro de técnica do Isaías Sávio, como um livro de técnica, por exemplo, de Abel Carlevaro, como um livro de técnica ou de estudos de Carulli, e aí por diante. Na realidade, o que diferencia muito um ensino do outro é a forma como o professor consegue transmitir ao aluno o que é realizar uma obra musical dentro em um contexto. Por exemplo, obviamente, se você escuta um violonista alemão tocando Bach, é muito diferente de um violonista brasileiro ou de um violonista italiano ou espanhol tocando a mesma obra. Mas, na realidade, a diferença que eu vejo é na forma como o instrumentista usa o violão como forma de expressão em relação àquela obra. Isso é muito importante. Por exemplo, eu não penso na escola de Giuliani, não penso na escola de Abel Carlevaro, porque todas elas nos deram e nos dão alguma coisa. O importante é como o professor transmite para o aluno, seja a nível técnico, seja a nível musical, as ideias, de modo que seja muito correto, que a compreensão do aluno seja total. Isso é uma coisa que faço questão com os meus alunos. Por exemplo, quando um violonista vem estudar comigo, fazer um curso de aperfeiçoamento, eu não penso absolutamente que ele é somente um violonista, mas sim uma pessoa que tem uma longa experiência, não somente como músico, mas principalmente como pessoa. E, obviamente, aquilo que ele está fazendo no violão naquele momento, independente se é uma obra de Bach, uma obra de Albenius, uma obra de Brauer e tantos outros autores, na realidade tem sempre um pouco daquele lado humano, da experiência da sua vida, a sua alegria, as suas tristezas. Na realidade, é o que eu digo, não se ensina o violão, se ensina cultura através do violão. Porque o que mais a gente encontra hoje é violonistas, falando da nossa área, mas também músicos sem cultura. E os músicos sem cultura é muito fácil de identificar. Tocam como se fossem operários na arte, mas não artistas, e tem uma grande diferença. Este é o trabalho, por exemplo, que a Academia de Violão Clássico de Milão, no qual eu tenho o prazer e a honra de ser o presidente hoje. A Academia tem quase 70 anos, penso 60 anos de fundação. Foi muito importante na Europa e principalmente na Itália. Teve um período fantástico, onde tinha sua revista mensal, tinha o seu famoso concurso de violão. Mas depois de algum tempo, o diretor, por problemas políticos, infelizmente, e também a questão da idade, a questão do temperamento, do caráter, a academia atravessou uma fase muito complicada. E graças a um dos seus alunos prediletos, deste professor, que era o diretor da academia, ele conseguiu manter, com todo um esforço e muita determinação, que a academia pudesse continuar em pé, vamos dizer assim.
E depois ele, como tinha estudado comigo, gostava muito do meu trabalho e me convidou a ser o presidente da academia. A academia, ela faz o seguinte: ela tem a sua sede central, mas como não tem o espaço necessário para absorver tantos alunos, o que a gente faz? Os alunos que estudam na academia, eles se aperfeiçoam pouco a pouco e depois vão ensinar o violão nas escolas. Quer dizer, não são todos os alunos que vêm à academia, mas a academia vai encontrar outros alunos, por exemplo, nas escolas normais, né, do primeiro, segundo grau. Então esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo, tá muito bonito, é uma ideia muito importante. Tem um festival internacional de violão que todos os anos a gente realiza em abril, e basicamente é isso. E para concluir esta questão das escolas, veja bem, eu não consigo ver hoje que tem uma escola italiana, uma escola brasileira, uma escola inglesa. Eu acredito que todas essas escolas têm algumas características que são básicas, né? Que na realidade, se tratando da fisiologia, é básica para todo mundo. Mas na questão de como usar o violão como forma de expressão, isso depende muito e principalmente se o professor é um grande músico. Escutamos o Allegro da Sonata Jocosa de Joaquim Rodrigo, ao violão Marcos Vinícius. As dificuldades para o violonista viver no Brasil são notórias. Em sua opinião, Marcos, o que todos nós, envolvidos diretamente com o violão, devemos fazer para tentar iniciar uma mudança perante essa triste realidade? Você acha que tomar consciência da cultura do nosso povo seria um passo importante para se começar algo?
As dificuldades, Thales, em relação à questão, por exemplo, da carreira de um violonista, ela se diferencia muito de país para país. Uma das coisas que eu percebi é que logo quando eu me mudei para cá, foi exatamente a diferença de como a sociedade vê o violão. Obviamente o violão aqui, ele não tem aquela característica do violão boêmio que existe no Brasil. E isso é uma coisa que nós, músicos brasileiros, e principalmente os músicos, os violonistas brasileiros que vivem no Brasil, obviamente irão enfrentar sempre, porque essa boemia do instrumento não vai acabar nunca. Agora, se os músicos brasileiros, os violonistas brasileiros, veja, eu tenho sempre a tendência a dizer músico, né? Porque o violão para mim é uma forma de expressão. Eu sou um músico que usa o violão como forma de expressão. Então, retornando, os violonistas brasileiros, se continuarem a pensar, por exemplo, nas dificuldades, obviamente encontrarão sempre mais dificuldades. Eu acredito que o fato de se realizar, continuar a fazer festivais, continuar a realizar concertos, tudo isso pouco a pouco pode ajudar sim a situação do violão no Brasil, que eu acredito tenha melhorado muito nos 20 anos para cá. Isso é indiscutível. O Brasil é uma fonte de grandes músicos, grandes violonistas, realmente muito bons, não é? Então, assim, eu acredito que seria melhor se a classe violonística brasileira deixasse de lado, não é que a classe violonística se preocupe sempre com isso, mas tendo esta coisa dentro, não? É mais difícil, obviamente. Eu acredito que as tentativas de continuar a levar, por exemplo, uma coisa que seria muito interessante, e aqui a gente faz muito, é que as escolas, e eu acredito que isso depende muito também da intenção de cada violonista. Uso sempre, agora estou usando a palavra violonista, porque é o nosso instrumento. Por exemplo, se tantos violonistas decidissem durante a semana, por exemplo, reunir, por exemplo, um João da Silva, que é um concertista de violão, se fizesse uma relação das escolas normais, né, de primeiro grau, segundo grau, e fosse a direção dessas escolas, por exemplo, e pedir que fosse um dia, desculpa, às vezes eu uso as palavras em italiano, um dia se pudesse reunir todos os alunos onde ele poderia tocar e mostrar a diferença que existe entre o violão popular, que deve ser respeitado, e o violão clássico. Eu acredito que isso possa exatamente despertar um pouco mais, principalmente nos jovens, esta outra, fazer com que esses jovens possam ver o violão de uma forma diferente. Veja bem que interessante. Se no Brasil você fala que você é um violonista, você tem um determinado peso. Mas se você fala que você é um pianista, o peso é muito maior. Mas por quê? Visualmente falando, nós todos os dias podemos ver um rapaz que passa com um violão nas costas que está indo para o bar tocar. Mas a gente não vê ninguém carregando um piano. Então isso dentro da nossa sociedade, ou mesmo se fosse aqui seria a mesma coisa, tem uma influência muito negativa na imposição, na necessidade de impor o violão clássico. Torno a dizer, nos últimos 20 anos para cá teve um crescimento enorme. Mas essa questão da boemia do violão, né, ele é assim no Brasil. Ele é assim no Brasil. E eu agradeço muito a esses violonistas, por exemplo, como você, que faz a divulgação de um trabalho como este, por exemplo, uma entrevista, opiniões, discussões a respeito, que possa ajudar as pessoas que possam ver o violão de uma forma diferente. E uma outra coisa que eu já observei, eu gosto muito de tocar em festivais de violão, mas eu prefiro muito mais tocar em festivais de música, no qual o meu violão vem colocado em comparação, não digo comparação, mas uma forma que eu possa, como instrumentista, como violonista, me confrontar e fazer com que o meu instrumento possa confrontar-se com outros instrumentos. Isso é muito importante, isso é muito importante.
de Joaquim Rodrigo, escutamos Junto ao Generalife. Ao violão, Marcos Vinícius, que é o nosso entrevistado de hoje, que nos dá essa imensa honra. Isso que você falou das escolas, Marcos, é uma ideia brilhante. Eu tenho feito o que posso, inclusive com recitais somente para pessoas mais próximas, que nunca em toda a sua vida ouviram um violão instrumental. Na famosa editora italiana Carrara, existe uma seção que é exclusivamente dedicada à edição de partituras para violão. Por favor, nos fale sobre ela. Eu sempre fui muito inquieto, Thales. Eu fico muito feliz quando eu toco bem, fico muito feliz quando eu estudo bem e procuro registrar isto, sabe? Por exemplo, eu quando, depois de 6 horas de estudo, ou determinados momentos durante o meu estudo, vejo que tenho uma total introspecção, uma total concentração, um rendimento excelente, eu vou na frente do espelho, me vejo e falo, Marcos, você toca muito bem. Obviamente, eu não vou nas ruas e não digo para ninguém, poxa, eu toco o violão muito bem. Não, eu deixo que as outras pessoas digam aquilo que elas acham em relação àquilo que eu toco e como eu toco. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sempre desejei tocar em todos os lugares do mundo, mas não só pelo sucesso, porque eu não acredito que o sucesso seja um destino, mas sim uma via. Todos os artistas que consideram, por exemplo, o sucesso como o ponto de chegada, daquele momento ali é melhor que ele comece a fazer outra coisa, porque não existe mais o que é o verdadeiro sucesso, porque o verdadeiro sucesso é prosperidade, mas prosperidade não somente para você. Agora, por que eu estou te fazendo esse prólogo? Exatamente porque nas questões, veja, a minha inquietude em querer tocar para todo mundo, veja, gente, é assim que o violão, veja como é bonito esse instrumento. Obviamente, eu gostaria de passar também, através do papel, aquilo que eu penso, a forma como eu toco, as digitações, a minha dinâmica, o toque que eu uso, o tipo de som que eu uso. E isso eu conseguiria passar somente se eu tivesse, por exemplo, fizesse transcrições, fizesse revisões, fazendo me perdi na palavra, fazendo anotações para aqueles que vão tocar. E olha para você ver. Thales, eu tinha tanta vontade disso. No Brasil eu tentei fazer isso. Tentei mostrar, falei, gente, eu tenho muitas transcrições, eu gostaria de editar, eu liguei para Record e tudo, sabe? Mas no Brasil tem muito aquela tendência também do monopólio, não? Em algumas coisas, não somente nas outras áreas, mas também na área musical. Então, o que acontece? Como naquela época eu ainda estava começando, o meu nome não tinha tanto peso, mas nem por isso eu desisti, não. Então, o que eu fazia? Eu pagava uma senhora, pagava até pouco, que era a copista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Ela copiava para mim as minhas transcrições, eu fazia fotocópias, comprava letra 7, comprava papéis que poderiam fazer uma capa mais forte, mais fortezinha assim, para dar um parecer melhor, e colava todas e fazia uma série de partituras com as minhas transcrições. Então esse foi o meu primeiro passo. Quando eu cheguei aqui na Europa, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, eu tenho um dia que haver uma minha coleção, no qual eu possa dirigir. E olha para você ver o caso, mas eu acredito que não seja somente um caso, né? É normal que a gente fale assim. Mas o meu desejo era talmente grande em relação a isso, que eu comecei a ligar para uma série de editoras. Para a segunda editora, que é a Carrara, que é uma das mais importantes, que tem daqui a 2 anos ela faz 100 anos de fundação. É a concorrente número 1 da Record, que hoje nem Record é mais, é uma série de editoras que são juntas. Eu apresentei o meu trabalho, 6 meses depois eu estava com o primeiro livro publicado. E hoje, mas fez tanto sucesso, e hoje eu tenho uma coleção que se chama Marcos Vinícius Guitar Collection, que é vendida no mundo inteiro, distribuído pela Schott. Então, quando saiu a primeira partitura, eu falei, gente, olha que coisa bonita. Eu não desanimei, mas eu acreditei tanto. E esse tipo de comportamento eu uso não somente naquilo que uso na minha vida, em todos os setores da minha vida. Nos relacionamentos, nos objetivos, nas minhas propostas. Eu acredito muito naquilo que eu faço. E quando eu não acredito, eu não começo nem aqui.
não penso nem em começar. Então, a questão da Kahara é um sonho que eu realizei. E a cada dia ela está crescendo cada vez mais. Por exemplo, foi lançado agora The Art of the Guitar, no primeiro volume, segundo e terceiro, que celebra escala, arpejos e ligados. Que depois tem a parte da questão da polifonia, da técnica polifônica, e depois também um dicionário de acordes, uma coisa que eu gostaria muito de completar. Então essa seria, veja, este é uma coisa que um trabalho que eu realizei e está fazendo muito sucesso, tantas pessoas me pedem para publicar na minha coleção. Então veja, com muita simplicidade, mas sempre com muita determinação, eu consegui realizar este meu sonho, e assim será com todos os sonhos. Se por acaso eu não conseguir realizar um, é porque tem um outro melhor ainda que eu devo realizar. Escutamos de Joaquim Malates a Serenata Espanhola. Ao violão, Marcos Vinícius. O tocar é diferente de estudar. Como você vê, Marcos, essa afirmação e como desmembrar isso no conceito do aluno para que ele tenha um estudo mais preciso? Sim, Thales. Tocar é completamente diferente de estudar. Veja, eu vou tentar em poucas palavras, em poucas frases, definir um pouquinho o que eu penso, não dizer o que eu penso em relação a isso. Veja bem, quando nós estamos tocando uma obra, não?
deve existir total e completamente uma fusão entre o instrumentista e um instrumento, no qual o resultado se chama música. Em outras palavras, você não deve se lembrar e nem sentir nem os dedos que você está usando. Tudo deve funcionar de uma forma perfeita e completamente espontânea. É como se você contasse a história, uma história para alguém. Então, o que acontece? Quando eu estudo, eu faço técnica, eu gosto de fazer no mínimo 3 horas e meia de técnica, divido o estudo, 45 minutos de uma coisa, 40 minutos de outra, depois dou uma parada, depois pego novamente o violão, e eu estudo técnica com curiosidade. Por exemplo, a escala cromática, para mim, se pode fazer em diversas formas. E um dos modos que eu gosto muito de fazer a escala é, por exemplo, quando estou fazendo uma escala, eu procuro, desse eu vou olhar somente e sentir somente o dedo 1. Agora eu vou sentir somente o movimento do dedo 2. Quer dizer, ser curioso com o resultado do som, com o movimento, sabe? Eu trato sempre as minhas mãos como se fossem 2 bailarinas. E que na realidade são mesmo. As mãos são bailarinas que estão dançando ali sobre as cordas. Então veja bem, durante o processo de estudo, quem está estudando tem um amigo que está ali com ele, que se chama, cada um pode chamar como quiser, mas a sua função é a função do crítico, porque ele está ali observando os movimentos se são corretos ou não. Quando você está tocando uma obra, principalmente num concerto, o crítico você deve agradecê-lo e deixá-lo em casa, porque quem vai tocar é o artista, não é o crítico. Então, veja bem, uma vez me perguntaram, Marcos, mas e as passagens que são mais complicadas na obra? Como você estuda? Não se transformam em técnica? Absolutamente não. Veja bem, se numa determinada obra uma passagem é muito complicada e você tem uma certa dificuldade em realizá-la, o que você deve fazer? Deve simplesmente tocar aquela parte, mas dentro de você deve perceber exatamente isso. Você deve extrair da partitura aquela parte e trabalhar como se fosse um exercício de técnica. Quando você repõe aquela passagem dentro do contexto musical, você não pode realizá-la como técnica. Deve realizá-la como uma parte integrante de um contexto musical. E veja bem, se eu estou tocando em três compassos, no compasso do meio, por exemplo, eu estou errando com mais facilidade, é normal que eu pegue aquele compasso e analise somente, mas extraindo. Eu fecho até a partitura, extraindo e tocando aquela passagem. Quando eu retorno na partitura, se por acaso esse erro está acontecendo de novo, o que acontece? Eu devo analisar os movimentos precedentes àquela passagem como os movimentos sucessivos. Porque o que eu sempre digo aos meus alunos, o erro, ele acontece às vezes, também pode acontecer, onde ele não tem origem. Por isso que é muito importante você analisar todo um percurso, por isso que se chama processo digital, quer dizer, um processo, uma coisa que caminha dedo depois de dedo, vamos dizer assim. Mas quando você está tocando a obra, não pense nunca em técnica. Deve deixar somente que a música possa conduzir os seus movimentos. A diferença exatamente é essa. Quando se faz técnica, se deve trabalhar técnica. Quando se estuda uma partitura, se estuda a música na partitura. É muito importante isso. É fundamental que os estudantes, os jovens que estão iniciando, possam ver a diferença que existe. Um exemplo que eu gosto de dar muito para os meus alunos é exatamente de uma esquadra de vôlei. Por exemplo, às vezes a bola passa sobre a rede, vai lá no fundo, começa a correr
E você que está vendo diz, nossa, ele não vai conseguir não. E ele consegue pegar a bola. Agora, veja bem, durante um período, durante um percurso daquela corrida que ele fez, é toda a técnica que ele está usando. Quando ele consegue tocar a bola e mandar ela de volta, exatamente ali a emoção. É a emoção que faz aquilo, que é a emoção suportada pela técnica. Exatamente o que acontece. Só que naquele momento que ele tocou a bola, ele era emoção pura, não era técnica. Isso é muito importante. Escutamos de Paulo Bellinati, Jongo,
Ao violão, o nosso entrevistado, Marcos Vinícius. Você é um violonista brasileiro vivendo na terra de Caruli, Giuliani, Carcasse e Leiane, que são expoentes importantes da história do violão. Você encontrou algum tipo de dificuldade na Itália para se firmar como um dos grandes concertistas da atualidade? É interessante, né, Thalia? Você diz Caruli, Giuliani, Carcasse, Legnani. Olha o caso, eu vivo numa cidade que se chama Legnano, que na realidade não tem nada a ver com Legnani, é só a pronúncia que é muito... Quer dizer, as letras são as mesmas, só o final que muda. Mas veja bem, quando você me pergunta se eu tive dificuldade, eu procuro não ver a dificuldade. Sabe, pode parecer uma coisa falsa. Veja bem, Thales, se uma pessoa que... Um exemplo muito, muito humano, né? Uma pessoa que, por um determinado motivo, se adoece, quanto mais ela pensa na doença dela, mais ela fica doente. Uma pessoa, às vezes, que tem uma certa dificuldade, porque é normal, todos nós temos dificuldades, às vezes podemos passar por dificuldades financeiras, né? Ninguém está livre disso, porque às vezes tem um imprevisto, uma coisa. Se eu continuo a pensar nessa dificuldade, eu vou continuar a ver problemas. Sabe, eu acho que todo artista ou toda pessoa tem que passar por este mundo sorrindo. E passando sorrindo pelo mundo, eu tenho certeza que o mundo e a vida irá sorrir para ele. Olha, isso não é nada de... Isso é matemático. É uma lei de causa e efeito. A visão que eu tenho da minha vida é exatamente isso. Eu tenho duas visões. Veja que interessante. Gosto de fazer isso. Eu sou uma pessoa muito simples, muito simples. Independente do sucesso que eu possa ter e o sucesso que eu gostaria e quero ainda fazer com que ele cresça ainda mais, tem que ser um resultado que não possa ser só para mim e para todas as pessoas que estiveram e estão ainda do meu lado. Quer dizer, o sucesso, por exemplo, cada som que eu toco, tem todas aquelas pessoas que acreditaram em mim. Então, na realidade, veja, a dificuldade da adaptação, por exemplo, eu sabia que eu iria encontrar, mesmo que meu desejo de vir para a Europa era enorme. Mas quando você não passou de uma cidade para outra, você passou de um país para o outro, com tantas diferenças sociais, tantas diferenças culturais. Quer dizer, tudo isso, de qualquer modo, pesa um pouco. Mas se eu continuasse a pensar exatamente nisso, eu acredito que todo esse peso, o peso seria muito maior, as dificuldades seriam maiores. Então, assim, eu, como amo muito aquilo que eu faço, e sempre desejei que as pessoas pudessem ver o amor que eu tenho por aquilo que eu faço, essa para mim já era uma grande força, era já uma grande ajuda para que eu pudesse enfrentar as adversidades da vida, porque realmente tiveram. Mas veja, eu estou aqui muito feliz, sinto muitas saudades da minha família, mas sabe, na vida eu tenho certeza que todos eles são muito felizes pelo sucesso que eu estou alcançando. E na realidade, veja, a vida é como um acorde musical. Ela é formada por 3 graus, né? A gente tem o primeiro, o terceiro e o quinto grau que formam um acorde. Eu faço sempre essa comparação para os meus alunos. E na vida você tem que saber o que fazer. Segundo, como fazer. E a terceira, pagar o preço. E normalmente as pessoas não querem chegar no terceiro grau. Porque às vezes o terceiro grau é o primeiro. A vida te cobra antes de você começar a receber. Mas todos aqueles que não desanimam, quer dizer, que não descem do trem antes que eles cheguem na estação, têm muito mais possibilidade de chegar onde querem.
Esta foi Torija, de Frederico Moreno Torroba, ao violão Marcos Vinícius. Você me enviou 2 músicas de sua autoria, Marcos, que me encantaram. Fale um pouco sobre o compositor Marcos Vinícius. Muito obrigado, Thales, por esse elogio que você faz em relação a essas 2 obras que eu mandei para você, O Senhor do Bonfim e The Awakening of the Wizards, não? Quer dizer, O Despertar dos Mágicos. Veja bem, por tantos anos, eu sempre trabalhei muito com... E tanto é que até hoje trabalho com muitas revisões e transcrições, arranjos. Adoro fazer arranjo. E agradeço a Deus, agradeço a quem me deu essa arte de tocar, a facilidade que eu tenho para escrever um arranjo. Não levo muito tempo, absolutamente. As vozes, todas as melodias caem todas na minha cabeça com muita facilidade. Eu agradeço sempre ao mundo por isso, agradeço à vida por este talento, Posso dizer próprio que assim, é um talento porque não tem realmente nenhuma dificuldade em escrever. E o que acontece? Acontece que muitos violonistas, conhecendo as minhas obras, as minhas revisões e transcrições, começaram a me escrever pedindo, falando: Marcos, mas já que você faz tantos arranjos, por que você não escreve alguma coisa de original? Eu sou um concertista por excelência, Thales, sabe? Eu gosto de estar no palco tocando para as pessoas. E tocando a obra de outros grandes compositores, procurando divulgá-las o máximo possível. Mas algumas pessoas insistiram tanto comigo e eu realmente decidi a escrever. E olha, está fazendo muito sucesso, eu estou muito feliz com isso. Já escrevi para violão solo, escrevi para 2 violões, escrevi para quarteto de violões, escrevi também para flauta e violão. E espero continuar nessa nova estrada. É muito bonito, tanto é que tem um violonista brasileiro que tocará 2 de minhas obras no seu CD, tem um violonista italiano também que escolheu 2 obras para tocar, e um violonista canadense que tocará 6 obras minhas no seu próximo disco, que está para sair, me parece que no final de janeiro ou fevereiro, se não me engano. E realmente é muito gratificante isso. Espero continuar nessa estrada também.
Escutamos de Marcos Vinícius, o nosso entrevistado, Senhor do Bonfim. A interpretação ao violão foi de Sébastien Deschaier. Essa é uma linda homenagem do Marcos à Igreja do Senhor do Bonfim e, consequentemente, ao povo baiano. Bom, seu mais novo trabalho é o CD Viola Violar. Por favor, Marcos, nos apresente. Viola Violar é um CD que eu amei muito fazer, muito, como todos os outros. Mas na realidade este tem um sabor muito particular para mim. Você se lembra, em uma das perguntas que você me fez, e em uma das respostas, na realidade eu não disse as duas imagens que eu sempre carrego comigo, né? As imagens mentais. Por exemplo, em uma eu estou caminhando como se fosse um plantador, um semeador, com embornal com as sementes, descalço, chapéu de palha, e que joga sementes para trás, né? E não olha, joga sementes, semeando constantemente. E a outra é eu vestido em fraque, com o mundo, o globo terrestre, na minha mão direita. Veja que interessante, Thales. Na realidade, eu acho que essas duas coisas, essas duas imagens me dão um suporte muito grande para continuar a minha carreira. O semeador, independente daquele que está do lado dele, vestido em fraque, com o mundo nas mãos, ele deve continuar sempre. Continuar sempre porque ele, para mim, demonstra a simplicidade, demonstra a humildade, a determinação e a perseverança. Aquele que está com o fraque e com o mundo, o globo terrestre, né, nas mãos, na mão direita, é aquele que colheu todas as sementes que puderam germinar. E ele vai colher sempre porque o semeador continuará sempre a semear. Agora, por que este CD eu digo que eu amei tanto? Porque durante o período que eu estava gravando, eu pude reviver muito a minha vida. Todo o percurso que começou na cidade de Congonhas, né, nos pequenos, tocando em igrejas, durante as missas, tocando nas festas, tocando nos casamentos, tocando nos grupos de seresta, que me deu muita riqueza musical. Então, por isso que eu contei para você em relação a essas duas imagens, porque neste CD reflete exatamente todas as duas. Como eu te disse numa pergunta anterior, eu estava respondendo, comecei a falar dessas imagens e na realidade não falei, mas eu acho porque era nessa resposta em relação a essa sua pergunta que eu deveria dizer um pouquinho mais. Agora, em se tratando do CD, foi uma homenagem que eu fiz ao meu país, um país que eu amo tanto e vejo que é tão próspero. Espero que as pessoas, o povo brasileiro, possam ainda mais, a cada dia, acreditar mais nesse grande e imenso país. Não somente a nível social, mas principalmente aquele cultural, porque um povo rico na sua cultura, na sua inteligência, é realmente um povo rico. Porque não é somente a matéria, não é somente ter bela casa, linda máquina, lindo carro, sabe? A matéria é muito importante, mas até um certo ponto. E a maior riqueza de um país, para mim, é a sua cultura. Então, nesse CD, eu homenageio o Brasil e escolhi alguns autores que possam representar muito o nosso país. Eu reelaborei algumas obras, de uma forma mais clássica, mas sem que elas pudessem perder a sua originalidade. E a minha segunda intenção era exatamente aquela de enriquecer um pouquinho mais o repertório do violão através de obras que foram adaptadas por mim e, por outro lado, fazer também que os jovens de hoje pudessem escutar a nossa verdadeira música. Porque, olha, eu te digo com toda sinceridade, às vezes que eu estive no país, que eu estive no Brasil, eu liguei a televisão,
para ver ou liguei essa rádio para ouvir o que estava se tocando. Realmente eu fiquei muito triste, porque, veja bem, eu acredito, quando você olha para o céu, você vê, quando ele é muito estrelado, você vê que tem milhões e milhões de estrelas. Por exemplo, tem lugar para todas elas, tem espaço para todas elas. Independente se são estrelas grandes ou se são estrelas pequenas. E às vezes, as estrelas pequenas, elas às vezes têm a luminosidade muito maior daquela que parece ser grande, mas ela está tão distante da gente que nós não temos a condição de ver a potência da sua luz. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, ouvindo aquilo que se toca no Brasil hoje, realmente eu fiquei muito triste. Os grandes nomes não se toca mais nas rádios. Na televisão são pouquíssimos aqueles que vão ou que se apresentam, e tem muita gente boa no nosso país. Eu acredito que seria muito importante que os meios de comunicação pudessem dar espaço não somente àquilo que é de moda, mas que pudesse respeitar aquilo que foi de muito importante. E no meu CD, tantas obras foram muito importantes e eu, graças a Deus, consegui realizar através deste CD, no qual eu convido a todos vocês a escutar algumas das faixas deste meu Viola Violar. Escutamos de Ari Barroso, No Rancho Fundo. O arranjo para 2 violões e a gravação de cada violão foi do nosso entrevistado Marcos Vinícius.
Muito tempo atrás, Marcos, você realizou um concerto aqui em Salvador que foi organizado pela nossa querida professora Cristina Tourinho, da qual tive a honra de ser aluno e me considero até hoje. Você pensa em realizar algo no Brasil futuramente que possa abranger também aqui a cidade de Salvador, Marcos? O violão é meu copo d'água, eu tenho que beber todos os dias, né? Mas eu tenho outra paixão que são os aviões. Eu acho que se eu não fosse concertista, Thales, eu seria piloto, porque eu amo a aerodinâmica, amo os aviões. E quando você diz aqui em Salvador, porque na realidade é meu primeiro concerto, que foi organizado pela professora Cristina Tourinho, no qual eu mando um grande abraço, foi ela que me proporcionou a primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida. Amei. E realmente eu espero um dia poder tocar para vocês e poder revê-la, porque ela realmente me deu essa possibilidade. Obviamente a coisa mais importante era fazer o concerto em Salvador, através da organização da professora Cristina Tourinho. Mas ela também foi responsável por esse despertar dessa minha paixão que eu tenho. Só para dizer uma outra coisa, pode parecer engraçado, mas na realidade é assim mesmo. Se eu tenho que fazer uma turnê, por exemplo, nos Estados Unidos, eu faço, através dos simuladores de voo que eu tenho, eu faço o voo antes para que eu possa conhecer toda a rota. Se eu vou tocar na Espanha, faço o voo antes. É muito gostoso, porque na realidade você vive com antecipação toda a emoção que eu tenho certeza que eu vou experimentar e vou viver saindo de casa, indo para o aeroporto com violão, bagagens, essas coisas todas, e voar. E na realidade eu acho que eu gostaria de ser piloto, sim, porque eu, da mesma forma que eu adoro voar, eu gosto que a minha música voe também no coração, no espírito de todas as pessoas que me escutam. Escutamos Dolor,
do Padre José de San Sebastián. Ao violão, Marcos Vinícius. Seriam muitos os adjetivos para simplificar a minha alegria e gratidão pela sua participação neste humilde espaço. Então, de coração, eu lhe digo muito obrigado. Obrigado pela sua cordialidade, pela sua atenção, pelo respeito e, principalmente, Marcos, por realizar um trabalho extraordinário que, com certeza, só enaltece ainda mais nosso rico e querido violão. Parabéns e muito obrigado. Agradeço a você, Thales, por também pela sua gentileza e por essas palavras tão amáveis em relação a mim. Espero que este pouco tempo que a gente teve junto, que a gente pôde falar um pouco desse nosso instrumento, falar um pouco da vida, falar um pouco da técnica, da música. É muito importante essa troca de informações, o que aconteceu aqui. Obviamente poderíamos discursar muito mais tempo, mas sabe, tudo necessita-se um limite, um tempo para que toda essa troca de informações seja colocada no ar para todos os ouvintes. Bem, eu agradeço e continuarei sempre a mesma pessoa como sempre fui. Uma pessoa muito simples, que ama infinitamente aquilo que faz, que ama ensinar, que ama tocar para as pessoas, que ama levar alegria, que ama acalentar os corações, o espírito, a alma das pessoas. E vou continuar sempre sonhando. Sonhando também em realizar os meus desejos. E isso é uma coisa que eu diria a todos os músicos, não somente aos violonistas, que é lícito sonhar, né? Mas para que o sonho possa se transformar em realidade, não é que temos que lutar, temos simplesmente que acreditar e ter fé naquilo que você realmente deseja realizar. E recordem-se sempre que um homem que não sonha é um homem morto. E é preferível estar vivo. Então, continuem a sonhar e acreditem com fé que todos os sonhos podem ser realizados. Isto é indiscutível. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. O site do Marcos Vinícius é www.marcosvinicius.it. Lá você encontrará várias informações, inclusive onde adquirir seus CDs. O e-mail do nosso programa é omundodoviolão@gmail.com. O nosso site www.mundoviolão.hpg.com.br. Em homenagem ao Ano do Violão e aos 100 anos da morte de Tárrega, iremos encerrar esta prazerosa entrevista com a música Recuerdos de Alhambra, de Tárrega, arranjada para 2 violões pelo Marcos, que fez a gravação dos 2 violões. A você, um grande abraço e até o nosso próximo programa.
Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães.